Olá, boa tarde, sejam bem-vindos todos os nossos passageiros com destino ao voo para a saúde. Nessa live, fica aí que tem muita coisa boa. Nós vamos falar sobre desenvolver os pensamentos que nos levam para um caminho da saúde, que trazem mais saúde para a nossa vida. No final, eu vou trazer uma dica e tem mais duas coisas que eu preparei, então fica aí que você vai gostar. Quem está assistindo depois dessa live, amanhã nós teremos live ao meio-dia no canal da Maria Alice, Saúde Integrativa. Depois eu vou colocar lá no meu feed e nos meus stories, tá bom? E amanhã, às 17 horas, teremos live sobre trabalho. Eu até coloquei o tema aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Trabalho. Como trabalhar com a sua paixão, né? Como descobrir, como achar aquilo que faz a gente se sentir bem, que faz com que a gente acorde cedo, cheio de disposição. Mentira! Não faz a gente acordar cheio de disposição, mas o trabalho que a gente ama faz a gente ter energia, e faz com que a gente tenha mais saúde, mais felicidade, mais dinheiro, tá bom? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no meu script. Eu acho que investir dinheiro em remédio não é o melhor investimento que a gente pode ter. Tá? Eu acho que é melhor a gente aprender a galera que compra bitcoins, a galera que compra ações, que seja então aquela caderneta de poupança que eu esqueci o nome que o banco vende, né? Eu acho que hoje eu fui no médico e eu fiquei lá uma hora para ser atendida e a minha consulta era particular. Então, por aí a gente fala, acho que não é um bom investimento. E eu tenho observado, talvez seja o meu foco, eu não sei como é que está em vocês, mas no meu foco eu tenho percebido muito essa questão da saúde. Eu fui na academia aqui perto de casa no final do ano passado, porque eu fui fazer um check-up, né? Eu tinha feito o check-up antes da pandemia, e aí depois eu não fiz mais nada. E falei, bom, é bom dar uma olhada, ver como é que a gente tá, né? Antes da pandemia eu tinha um ritmo de atividade física, enquanto eu estava em São Paulo, trabalhando, eu me colocava nesse lugar. Pelo fato de eu ter tido depressão, eu aprendi que a atividade física era essencial e isso para mim ainda é uma verdade. A diferença é, como eu estava num trabalho que não alimentava a minha alma, aquilo me causava muito estresse. Aquilo me tirava muito do sério, porque eu queria fazer outra coisa, né? Eu não queria mais fazer aquilo. Então tinha uma briga interna muito grande. E aí eu usava a atividade física como produtor de endorfina, serotonina, que são os hormônios que a gente sabe que vão regular o nosso corpo, a produção das nossas células, vai regular o nosso intestino. Então tem vários campos que nós precisamos observar, né, por isso esse sentido da saúde como um tema holístico, que é isso que eu quero trazer hoje aqui. Se a gente for só observar o nosso trabalho em si, ou só os nossos relacionamentos, e a gente não olhar para a nossa saúde, vai chegar uma hora que essa falta de foco nisso vai fazer com que a gente tenha uma colheita, talvez, de frutos não tão bons, dependendo das crenças que você carrega. Tem muitas pessoas que não se importam muito com a questão da saúde. E eu entendo muito, para mim, né, dentro do meu crençário, eu entendo muito isso como uma parte da personalidade dessa pessoa mesmo, de valores que para ela não são referência. De alguma forma, eu cresci com o meu pai
sempre fazendo alguma atividade física. A gente, quando era criança, quando eu tinha uns 5 anos, 4 ou 5 anos, ele botava a gente na bicicleta e ia andar de bicicleta com a gente. Então eu tenho memórias para esse tipo de situação que são muito boas. Então, não na escola, tá? Na escola não era legal, não. Futebol, essa parte a gente pula. Mas essa parte de ao ar livre, ir para uma piscina, não que eu nadasse. Mas essa diversão, sabe? Eu lembro de sair com a minha mãe, da gente ir caminhando até a gente mora aqui perto da Raposo Tavares, e a gente ia até lá andando e depois sentar lá na beira da faculdade, da UNOeste aqui, e ficar lá olhando a galera lá embaixo, sabe? A galera, os caminhões passando na rodovia. Então, assim, o meu gatilho para atividade física, ele é muito bom. Quando eu fui para o Japão em 2002, eu estava com 52 quilos, 54, que era mais ou menos o que eu pesava, tenho 1,47. Quando eu voltei do Japão, eu já estava quase beirando os 60. E aí, quando eu voltei, eu tomei medicação e emagreci, e aí nisso eu aprendi a manter esse peso. Só que na minha mente, por exemplo, esse conceito, ele é como se fosse vamos pensar assim, como eu já falei, né? Como se essa ruguinha aqui, ela tá tão forte, por mais que a gente coloque botox, passe creme e tudo mais, ela acaba continuando. Então, na minha mente, existe ainda uma estrutura que eu ainda não dissolvi, que é a ideia de que eu ainda sou gorda. Então, isso faz com que eu esteja sempre nesse cuidado com a minha alimentação, com a atividade física. Por quê? Porque eu penso, minha mãe sempre teve várias doenças, né? E eu não queria aquilo pra mim. Então eu pensava assim, não, eu não quero, eu quero ser uma pessoa saudável. Tanto que eu tomo analgésico pouquíssimo, né? E eu até trouxe algumas coisas aqui, hoje eu tirei, fazia muito tempo que eu não pegava o meu colarzinho de aromaterapia. E aqui tem um cheirinho de lavanda que é maravilhoso, que é esse aqui da fitoterápica. Tá? Ele é muito bom. Esse de lavanda ele pode ser usado para crianças. Oi, Rogério, tudo bom? Feliz ano novo! Ó, tô falando aqui um pouco de saúde, porque eu tenho percebido que muitas pessoas ficaram meio debilitadas com a pandemia, né? Ela mexeu com... Tudo bom, Rogério? Saudade de você. Ai, meu Deus, era tão bom, né? A gente passava, cruzava no corredor, ou na hora que a gente estava chegando, ia embora. E aí já entra a questão do exercício, né? Era uma boa caminhada, andar até lá dentro da sede da Gol, né? Essa é a parte ruim de estar dentro de casa. A gente passa muito tempo sentado, né? Eu aqui ultimamente eu saio mais para caminhar quando eu vou levar o meu cachorrinho. Mas ano passado, depois que Obrigado para você também, para sua família, viu? Saudades. Manda um beijo para todo mundo. Saudade de vocês, de verdade. É um ambiente muito bom, meu Deus. Eu falo assim, eu não sinto falta do trabalho em si, eu gosto muito mais do que eu tô fazendo aqui hoje, mas as pessoas, elas são maravilhosas, né? Cada rostinho que chega, que a gente vai lembrando das coisas que vão acontecendo e vão criando memórias, né, positivas, vai fazendo com que a gente tenha sentido e propósito na nossa vida, né? As pessoas que a gente tem a oportunidade de tocar de uma forma positiva. E eu fazia uma boa caminhada, eu morava perto do aeroporto, então eu saía de casa meio em cima da hora. Mas eu ia andando e teve épocas de eu gostar tanto de andar que eu saía eu e meu amigo Alex. Vocês podem seguir ele também, o Alex Carvalho. E a gente saía do aeroporto, andava por trás do aeroporto, assim, ia caminhando do aeroporto de Congonhas até a Conceição. Uma caminhada e a gente ia conversando em flow, então nem percebia o tempo passar. Então eu gosto muito de andar.
E as minhas associações com atividade física, não com esportes, tá? Esportes eu sou zero à esquerda. Eu gosto de jogava vôlei com aquelas bolas gigantes de parque, sabe? Bem grandonas. Então o esporte, a gente não tem muita coordenação, não tem agilidade. Rogério, olha, já andei, hein? Às vezes eu já cheguei da Paulista, da Consolação ali, até a Praça da Árvore, já fui da Praça da Árvore até o aeroporto andando. Eu gosto muito de andar, não tenho. Agora aqui que eu estou um pouco parada, que foi isso. Eu vinha nesse ritmo, né? Eu tinha essa consciência do quão bem fazia, do quão necessário, e era prazeroso mesmo. Às vezes nem ouvia música, botava um tênis e saía andando. Particularmente, eu tenho um tênis muito bom, que eu gosto muito. Ele é maravilhoso. É um Adidas Boost. Acho que é. Ele é maravilhoso para quem tem problemas aí com... Né, tem gente que tem problema nos pés, de alguma coisa ortopédica. Ele é um tênis maravilhoso, fofo, confortável. Todas essas coisas vão fazendo com que a experiência, né, no caso da atividade física, se torne uma coisa mais agradável e não uma experiência maçante, né? E eu, por exemplo, com a questão da academia, para mim já não é um local muito agradável, porque eu sou pequenininha, tenho 1,47. Então, quando eu tenho que subir num equipamento, tenho que ajustar tudo, às vezes não dá, tenho que pegar um colchonete, aí já não funciona bem para mim. Aí funciona bem eu fazer exercícios em casa, ou com peso, no colchonete, aulas de yoga da Pri Leite, que existem no YouTube. A gente não tem muito mais desculpa para dizer que a gente não tem condições de fazer uma atividade física e cuidar da nossa saúde. E o cuidar da nossa saúde não tem só a ver com o nosso corpo físico. Então, assim, quando a gente vai falar da parte física, ela também é afetada pelas nossas emoções e pelos nossos pensamentos. Então, por exemplo, quando eu uso um óleo de lavanda, por que ele faz bem para a minha saúde? Porque ele entra pelo meu nariz, ele acessa o meu cérebro e lá ele joga uma corrente de informação. Essa corrente de informação positiva vai jogar uma carga de informação positiva no meu corpo. Então ele vai disparar informações no meu corpo de relaxamento, de bem-estar, de saúde, de alegria. Assim como esse aqui é um floral de Saint-Germain emergencial. Gente, isso aqui é maravilhoso. Esse aqui e o emergencial de Bach são dois que, se eu tomar, e se eu não estiver bem, eu tomar, eu percebo na hora. Então eu não estou falando de coisas que assim, pode ser que funcione. Não, funciona mesmo. Assim como funciona atividade física, meditação, uma boa alimentação, beber água. E aí, quando a gente vai fazer essa avaliação, é importante a gente perceber algumas outras coisas muito simples, que é por que o meu colesterol foi para as cucuias. Porque eu tava comendo lanche, meu irmão tem um lanche maravilhoso, por sinal, não tem tempo pra falar. E comendo molho verde, molho de alho, ketchup e maionese quase todos os dias. E o molho, a base dele é óleo puro, é óleo com cebolinha, salsinha e o outro de alho. Assim, que colesterol que aguenta? Minha mãe faz pizza, feijoada, entendeu? Graças a Deus minha mãe cozinha muito bem, pastel. E aí, quando eu saio desse lugar de tipo, ok, tô aqui cuidando, tal, como, mas faço atividade física. Quando eu vim para Prudente, eu falei, tá bom, vou baixar a guarda, vou relaxar. E taquei e fui, só vivendo. Vivendo, comendo, e aí cheguei nesse resultado lindo que eu tive a oportunidade de ouvir a médica falando pra mim que gente da minha idade com colesterol alto, se não tomar medicação, morre mais fácil.
Eu falei, que horror! E aí eu falei pra ela que eu não ia tomar medicação, que eu ia fazer atividade física, ia cuidar da minha alimentação e realmente entrei nesse lugar de diminuir essas coisas. Então, tipo, tinha lanche dentro da geladeira, eu comia o bacon dentro da geladeira, entendeu? Então, assim, ou tinha lanche dentro da geladeira, eu tirava o bacon para comer. Poxa, não tem como. Então, são pequenas mudanças que a gente vai se adequando. Eu tinha diminuído muito as frutas. Aqui em casa, meu pai é o louco das frutas, sai catando manga por aí pelos bairros, para você ter uma ideia, e sai distribuindo. Sempre tem melancia, sempre tem alguma coisa, uma jaca, sempre tem fruta aqui em casa. Então, é um cuidado que a gente precisa observar para pequenas coisas. Então, assim, vocês podem perceber, eu estou num peso que está dentro do meu normal, mas por causa de coisas que foram acontecendo, né, do meu... É aquela velha história, né? Ah, eu mereço. Ah, só por hoje. Ah, depois eu cuido disso. E aí, a gente, quando vai ver, a gente plantou tanto e a gente plantou tão bem que uma hora a gente colhe. E é a hora que eu falo, eu prefiro pagar o preço de depois correr atrás de tomar uma vitamina, tomar sol, fazer uma atividade física, investir num tênis, investir numa roupa confortável. Às vezes eu faço exercício aqui dentro do quarto, no ar-condicionado, porque aqui é muito quente, meu Deus do céu. E eu vou fazendo esse processo, entendeu? Porque para mim é muito mais interessante este investimento do que o investimento em medicação, né? Bom, o que mais que eu ia falar aqui? Ah, tá. E a gente está tendo essa questão do surto de gripe, né? Então, na minha bio tem um link que vai pro YouTube. No YouTube eu gravei um áudio de desprogramação neurobiológica. Para quem não conhece, é uma técnica energética onde a gente alinha a mente e o coração e a gente faz a desobstrução, né, através de comandos mentais de conexões neurais que estão ultrapassadas ou enrijecidas e que fazem com que esses pensamentos também gerem os nossos sentimentos mais negativos, né, que seriam tristeza, raiva, frustração, aqueles programas que existem na nossa mente e que a gente sozinho não consegue limpar. Então, a desprogramação neurobiológica, ela tem a capacidade de desfazer essas conexões estruturadas. E lá no canal do YouTube tem um áudio para essa nova gripe. O áudio, ele tá baixinho, porém ele continua contendo com energia. Então, quem tiver interesse pode ir lá e ouvir o áudio, tá bom? Não tem contraindicação, só vai fazer bem. E você não precisa ouvir necessariamente, porque a energia tá ali. Então, quando você coloca o fone de ouvido, você vai acessar esse conteúdo que tá lá gravado. Essa semana, então, eu vou até domingo fazendo as lives todos os dias. Amanhã eu falar sobre trabalho, sexta-feira sobre dinheiro. E a minha ideia é justamente a gente fazer assim, tá? Olhando agora para tudo isso aqui que eu falei, que nota que a gente pode dar para essa fase da nossa vida em relação à saúde? Será que eu estou tomando água o suficiente? Será que eu estou com um bom colchão? Será que meu travesseiro tá bom? Vamos fazer essas observações. Será que eu estou tomando muito refrigerante? Será que eu estou dormindo o suficiente? Tá bom. Será que quando a gente observa as nossas relações, será que elas também estão saudáveis? Será que eu estou consumindo, e aí a gente vai falar de saúde mental, por exemplo, será que eu estou passando muito tempo, sei lá, jogando videogame ou assistindo séries e eu nunca paro para ler um livro? Porque talvez se eu parar para ler um livro eu não tenho concentração e eu não estou percebendo que a minha mente está muito agitada? Será que eu ando comendo porque eu estou ansioso ou ansiosa? Falando nisso, eu vou fazer uma live sobre ansiedade. Deixa eu marcar aqui, gente. Será que eu ando comendo muito? Bebendo muito?
Estou fazendo muito de algo porque eu ando ansioso e eu não estou percebendo o que está acontecendo dentro de mim? Tá? Eu atendi uma pessoa esses dias que ela já estava, o corpo dela estava começando a somatizar, começando a sentir dores por causa da ansiedade e do estresse, né? Então tinha conteúdos internos que ela estava acessando, de problemas de família, problemas no trabalho, o ambiente no trabalho, tinham coisas que estavam mexendo com o emocional dela, e aí o nosso corpo começa a comunicar. Deixa eu ver se eu acho alguma história interessante sobre dor. Teve uma época que eu estava trabalhando na Gol e eu aplicava Douyin. Eu não sei se vocês conhecem Douyin, é uma técnica chinesa. Eu não estudei Douyin, mas eu simplesmente sei onde estão os pontos de Douyin. Então, dentro do nosso corpo, existem algumas estruturas de energia por onde são canais, né, de energia, por onde a energia flui. Canais do nosso corpo, por onde a energia flui. Os chineses vão chamar de meridianos. Na medicina indiana, seriam pequenos chakras, tá? Que são rodas por onde passa também um grande fluxo de energia. Na medicina indiana, a gente vai falar sobre chakras, na medicina chinesa, a gente vai falar sobre meridianos. Bom, e aí às vezes alguma pessoa tava com uma dor nas costas, sabe, a pessoa tá ali trabalhando e tá desconfortável, e aí ela vem e me pede remédio. Ah, alguém tem remédio para dor de cabeça, por exemplo? Alguma dor de cabeça que assim? Aí eu falo, tá, quer que eu faça? Doente? Se não passar, você toma medicação, não tem problema. Chama esse paciente. Bom, e aí o que aconteceu? Eu começava a conversar com a pessoa. O que tá acontecendo? Por que você tá com dor de cabeça? Por que você tá tenso? Aí a pessoa começava a falar, não, eu tô com um problema assim, assim, assado, não tô conseguindo resolver, e tananã. Então percebe que o corpo vai mostrando que tem coisas que precisam ser trabalhadas, que tem coisas que não estão bem. Quando a gente começa a sentir alguma dor, desconforto físico, e a gente só toma medicação, a gente está falando assim, o remédio resolve, mas o remédio não resolve. O remédio não resolve. O remédio mascara, o remédio anestesia aquela situação. E eu não estou dizendo para você não tomar medicação. Medicação é uma coisa importante. Medicação salva vidas, né? Antibiótico, a vacina. Então, tudo isso são coisas que são importantes. O que eu estou querendo dizer é quando a situação ela está repetitiva, você não está conseguindo resolver. Tem pessoas que vão para o médico e aí fazem uma bateria de exame e falam assim, não tem nada, não tem nada aqui. Por quê? Porque é a parte física que a gente está desconectado, a gente passa tanto tempo no automático, com o subconsciente comandando a nossa vida, que a gente não observa o que o nosso corpo está sentindo, até que ele simplesmente trave a gente na cama. Às vezes a gente está trabalhando demais e de repente você quebra o pé, quebra o braço, né? Precisa fazer uma cirurgia e aí você se vê obrigado a parar. E aí a gente vai falar, que bosta, que merda, eu precisava fazer tal coisa, fazer isso, fazer aquilo. E de repente é só o seu corpo pedindo um pouco de alívio porque você não está dando, não está ouvindo. Não está ouvindo o que ele está pedindo, né? Então, vamos parar aqui um minutinho e tomar uma respiração. Relaxa. Respira de novo. Relaxa. Respira. Relaxa. Sente como é que está o seu corpo. Se você está confortável, está desconfortável. De 0 a 10, quanto você está
Quanto tá gostoso ficar aí dentro. Tem algum lugar que tá tenso? Se tiver, puxa o ar para esse lugar. E solta. Puxa o ar para esse lugar. E solta. Eu vou pedir então, deixa eu abrir os meus olhos. Vou pedir então para você focar nessa situação, tá? E colocar o seguinte pensamento: eu quero curar isso, tá? E aí eu vou usar a prática aqui, já vou dar essa prática aqui agora pra gente, tá bom? O foco na nossa respiração muda tudo. Toma uma respiração. Como essa situação pode melhorar? O que eu posso fazer para mudar os meus sentimentos em relação a isso? Como seria não ter mais esse problema? E tudo que veio à tona, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Percebe no seu corpo se teve alguma mudança, algum alívio, está mais calmo, mais tranquilo. Vocês sabiam que em hipnose é possível gerar um estado tão grande de relaxamento que a pessoa entra como se tivesse tomado uma anestesia e ela pode ir para uma cirurgia somente através do relaxamento em hipnose. O que eu estou querendo dizer com isso? A nossa mente ela é capaz de muitas coisas. A nossa mente, junto com as nossas emoções, ela é um canal extremamente poderoso. Quando nós assumimos, aprendemos a usar essa capacidade, estava em São Paulo e eu fui assaltada, levaram meu celular. E aí depois à noite, eu acho que eu estava com muita dor de cabeça. E eu comecei a visualizar como se eu estivesse ficando bem, tá? E eu comecei a ficar melhor, comecei a ficar melhor, comecei a ficar melhor, tá? Eu acho que naquele dia eu cheguei a tomar remédio para dor de cabeça. Mas eu sabia que era o estresse, né? Das emoções que vieram à tona. Vou fazer um teste com vocês. Do jeitinho que vocês estão paradinhos aí, vira o pescoço até o máximo que vocês conseguirem, tá? Isso. Agora volta. Agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, tá? E imagina que seu pescoço vai mais longe. Imagina, vai, fecha os olhos, faz o mesmo movimento, mas vai mais longe agora. Tá bom? Pronto. Agora, de olhos abertos, faça um movimento novamente. Isso. Tá?
Percebe se você não conseguiu fazer um movimento mais extenso do que o primeiro. A nossa mente, ela cumpre aquilo que ela está programada, tá? Então, observar, estudar, eu indico muito o conteúdo do Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, tem muito conteúdo na internet, eu gosto muito dessa área de saúde, porque como eu já falei aqui em alguns vídeos meus, eu já consegui curar espinhas no meu rosto, eu já abençoei o meu corpo, meu cabelo, de vez em quando eu tenho algumas dermatites, e a gente vai abençoando. Essa é uma outra chave muito importante quando a gente vai falar sobre saúde, sobre qualquer outra coisa, mas sobre saúde eu acho bem interessante, que é a aceitação daquilo, né? Quando a gente entra numa briga com o nosso corpo, é importante a gente olhar que ali existe uma comunicação. Na igreja messiânica eles vão falar que é uma purificação, então a gente tem que agradecer essa purificação, essa limpeza. Quando nós agradecemos, nós saímos do processo de resistência. Aquilo que nós resistimos vira uma briga, né? Então aquilo que a gente resiste persiste. Quando nós aceitamos, a gente baixa as nossas barreiras para que, sabe aquela coisa, cansei de brigar por esse problema e aí você fala, larga a mão e o problema se resolve. Tô caçando uma coisa e não consigo achar de jeito nenhum, desisto, daqui a pouco o negócio bem na minha frente. É isso, a resistência, a aceitação, a apreciação e a benção de qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida é essencial. Eu sei que existe um processo de mudança de pensamento, como se fosse as fases do luto, a gente não quer, a gente não aceita, às vezes momentos difíceis que a gente está passando, e a gente vai brigar, não, tá tudo bem, não ligo para isso, não me importo, mas aquilo internamente não tá assim. Até que a gente para, a gente tenta de todas as formas resolver, não consegue, até que a gente se vê obrigado a aceitar. Quando a gente aceita, né, a gente baixa a nossa guarda e permite que o fluxo natural de saúde volte. E quando a gente abençoa essa situação, pede para que Deus, o universo, o que quer que seja dentro da estrutura, né, espiritual sua, para que traga, mostre o que precisa ser revelado, mostrado, aprendido nessa situação, mostrar os caminhos de saída. É muito importante a gente colocar o foco no porquê que isso está acontecendo, mas ou pedir o aprendizado ou então pedir para que a gente possa, como eu posso resolver essa situação da melhor forma possível, né? E às vezes a doença ela é uma porta para que a gente olhe quantas coisas boas nós temos na nossa vida e que talvez a gente não está observando, tá? Às vezes eu estou reclamando, já aconteceu um momento de eu estar em São Paulo andando de ônibus, reclamando de alguma coisa, olhar para o lado, ver alguém andando de muleta, com o pé quebrado, sabe, numa calçada toda ruim e a pessoa está sozinha ainda e eu falar, eu vou parar de reclamar. Oi, Ju, tudo bom? Aqui uma médica, melhor pessoa para falar de medicina, hein? Não sou eu. Quer falar? Que é isso? Esse contraste da falta de algo às vezes faz com que a gente abençoe ainda mais aquilo que a gente tem e o que a gente tem à nossa volta. Talvez é tão natural, é tão normal que a gente não dá o devido valor, porque sempre tem um ligo. E aí quando falta a gente percebe que tipo, opa, peraí. E aí quando a gente vai falar de saúde no sentido holístico da palavra, existem milhares de conteúdos na internet. Essa prática que eu fiz juntou a TQC Cura Quântica, processos verbais de Axis, mais a DNB, é muito importante, tá bom? Que mais? Eu ia falar, tem um dicionário de metafísica, eu não vou achar o nome aqui agora, tem um dicionário de metafísica
da saúde muito bom. Às vezes, se você gosta desse assunto, não sabe, não não está conseguindo entender o que está acontecendo, o que você precisa aprender, mudar, transformar, tem dicionários na internet que você consegue fazer uma avaliação, tá bom? Você vai lá, busca o sintoma que você está tendo, porque é só um sintoma, o problema é mais profundo, tá? E você tem a condição de buscar a melhor forma de trabalhar isso, tomando a sua medicação, indo para o seu médico, cuidando da sua alimentação, do seu sono e fazendo essas pequenas práticas como uma meditação, uma aula de yoga. As aulas de yoga, elas são muito boas porque elas têm a capacidade de desbloquear o nosso corpo, energias que estão estagnadas, emoções que estão paradas. Tem pessoas que têm crise de choro dependendo da aula, tá? Então, às vezes, alguma emoção está contida lá dentro. Imagina assim, uma mãe que, por inconsciência, manda o filho calar a boca, sabe? Quando é criança, e a criança engole aquele choro, né? Ou então um pai muito bravo, aquele choro está guardado. E aí, às vezes, em uma aula de yoga, aquele conteúdo vem à tona, a pessoa tem uma catarse e expurga aquilo e se sente mais leve, tá? Então, a gente não pode... como é que eu posso dizer, diminuir a qualidade do conteúdo das práticas holísticas, tá bom? Isso para quem faz sentido, tá? Bom, que nota? Dia 38? Que nota que você dá para sua saúde hoje, então, fazendo toda essa avaliação? O que você acha? De 0 a 10, tá? Pensa aí um minutinho. Tem um PDF meu no Telegram, tá? E o link tá na bio do meu Instagram. Então, só ir lá, abre o meu Instagram, lá na biozinho, lá onde tá as informações, tem um linkzinho, vai para uma paginazinha, lá tem várias coisas. Tem o YouTube, tem o WhatsApp, para quem quiser marcar consultas, eu tô com a agenda aberta, eu tô fazendo... Para quem viu no meu feed, eu estou fazendo a leitura do tarô com mensagens dos anjos. Nossa, eu já fiz algumas e assim, é muito lindo, muito maravilhoso. É uma coisa que me traz uma paz, porque eu mesmo me conecto com essa energia, é algo que está muito presente na minha vida e me faz muito bem. Ele está num preço simbólico de R$30, tá? As minhas consultas, por enquanto, ainda estão... Oi, Ju, tudo bom, meu amor? Tá melhor? Falando de saúde, tá vendo? Se a gente não cuidar, né? Oh, meu Deus. Essa questão de a gente empreender e ter que fazer tudo sozinha é complicado, né? Amanhã eu vou falar de trabalho, então eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E o que mais? Tá. Minha agenda está aberta, quem tiver interesse em atendimentos, tá bom? Minha sessão dura 1 hora, 1 hora e meia, eu uso todas as minhas técnicas, eu não faço distinção. Eu estou atendendo online aqui em Prudente só em casos de necessidade, eu atendo... Necessidade não, em casos de que... como que eu posso dizer? Em alguns casos eu atendo presencial, tá? Não é sempre. Porque a técnica funciona muito bem à distância. Em Barras, eu posso ir até a casa da pessoa também. Eu tenho uma cadeira maravilhosa que eu boto dentro do carro e carrego ela. Amo ela de paixão, tá? Então, minha agenda está aberta até o final de janeiro. Provavelmente, meu atendimento vai ficar no valor de R$90. Depois eu vou subir ele, tá? Bom, segunda pergunta. Como você gostaria que fosse a sua saúde? Pega um papel e escreve. Coloca no papel, coloca essa energia desse movimento, essa sinestesia mais o sentimento. Como você gostaria que fosse a sua saúde? Mental, física, emocional. O que é isso que você gostaria de ser? Pode ser uma coisa pequena, não precisa ser uma coisa muito complexa não, tá bom? Tá. O que mais?
Como você gostaria de se sentir em relação à sua saúde? Que sentimentos você gostaria de ter, de falar? Nossa, sabe? Eu falo que eu quero chegar a uma velha sarada ainda, de barriga de tanquinho. Eu ainda quero esse lugar, né? É um sentimento que me faz muito bem quando a gente olha para o nosso corpo e percebe saúde, vitalidade, tá? A ideia de tempo e de idade, de envelhecimento, ela é uma estrutura que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que ela vai perdendo sentido. Tem pessoas de idade que têm uma qualidade de vida maravilhosa, melhor do que a minha. Aliás, muito melhor. E muita gente. Tá bom? Então, como você gostaria que fosse? Escreve aí no seu papelzinho, tá bom? Tá. E que pequena ação você poderia fazer para ir em direção a isso? Que pequena ação você pode tomar para ir em direção a isso? Você pode dormir, um áudio de meditação, você pode acordar e fazer uma respiração de 15 minutinhos, você pode usar um floral, você pode tomar mais água, você pode comer mais fibra para poder ir no banheiro bonitinho, que a gente sabe que tem muita gente com problema assim. Você pode observar por que talvez você anda com alergia, o que está te fazendo mal, o que são essas coisas. Seu corpo anda com muita dor de cabeça, o que será que está acontecendo? Talvez diminuir refrigerante, fritura. Eu não sei, mas você vai saber. E eu não estou aqui em caso de julgamento, tá bom? Quem sou eu? E o que mais? Acho que é isso. Eu dei as dicas da bênção. Eu falei sobre... Eu fiz a técnica aqui para vocês. Quem acompanha essas lives domingo vai ter um presente, tá? Eu vou colocar um código na live e esse código vai abrir um presente, tá? Na live de domingo. Eu vou falar ainda no sábado sobre viajar é preciso. Vamos, né? E no dia 8 eu vou falar sobre saúde da casa, tá? Que é essa integração do dentro e do fora, que foi uma coisa que também fez muita diferença para mim. Se eu achar que tem algum outro assunto interessante, talvez eu vou falar de ansiedade. O que vocês acham? Pode ser. Vou falar sobre ansiedade no domingo, tá bom? Então acompanhem aí, curtam, compartilhem. Amanhã tem live, hoje é dia 5, amanhã 6, meio-dia, tem live com a Maria Alice no Malice Saúde Integrativa. A gente vai falar sobre células e ancestralidade, né? A célula como nosso primeiro ancestral, nosso ancestral mais antigo, tá bom? Vamos falar sobre a energia da desprogramação neurobiológica. Se você não conhece, vai lá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, deixe seu recadinho aqui. Se não deixar também, a gente tem essa parte ruim do Instagram, que eu acho que a interatividade lá no outro canal, que tem um triângulo no meio, é um pouco mais gostosa, mas não importa. Um grande beijo, até amanhã, tá bom?